Geração. Domingo. Porque o Senhor irá falar, Senhor, nessa hora. Ouça, Senhor, este canto pela tua misericórdia. E que somente a tua palavra seja dita aqui, Senhor, nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui a segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Nesse contexto, Timóteo precisava de ouvir uma palavra da parte do apóstolo Paulo, do seu pai na fé. E Paulo envia essa carta a Timóteo, provavelmente, segundo alguns estudiosos, se nós formos vermos, Timóteo, esse jovem na fé, estava já esmurecendo o seu coração. Timóteo, esse jovem na fé, pastor de uma grande igreja, com uma grande responsabilidade, pela tamanha perseguição, porque a própria palavra vai dizer que Timóteo também foi preso por amor ao Evangelho, pela pregação do Evangelho. Timóteo agora se encontra um pouco cabisbaixo. E Paulo não só vai escrever essa carta para animar a fé de Timóteo, para também exortar Timóteo, mostrar para Timóteo os perigos que sondava a sua vida, a sua fé. E Paulo escrevendo nessa carta para Timóteo, também como uma forma de despedida de Timóteo. Mas Paulo, ele compreendia que precisava trazer Timóteo à memória algumas coisas. Porque é normal, às vezes, a gente dar um bom tempo na igreja, ou servindo a Deus, os irmãos, a gente começar a esquecer as coisas. Às vezes a gente começa a esquecer sobre perdão. Às vezes nós começamos a esquecer sobre amor, sobre aquelas coisas simples do Evangelho. E Paulo aqui alerta Timóteo, dá um chá de ânimo para Timóteo. Fala para Timóteo combater o bom combate, assim como ele combateu o bom combate. Fala a Timóteo para guardar a fé que herdou da sua avó, da sua mãe.
Fala para Timóteo não esmorecer. E alerta Timóteo também sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas. E no capítulo 3, no início do capítulo 3, esse homem chamado Paulo, ele vai dizer a Timóteo assim: Timóteo, guarda a tua fé, Timóteo, permaneça naquilo que tu aprendeste. Porque, Timóteo, sobrevirão dias difíceis, sobrevirão dias trabalhosos, tempos trabalhosos, Timóteo. Porque os homens haverá ou serão amantes de si mesmos. E esse profeta, esse oráculo de Deus, previndo isso, que isso iria acontecer nos últimos dias, já profetizando para o nosso tempo, já profetizando para a nossa era, esse oráculo de Deus, chamado Paulo, chamado Saulo ou Paulo, né? Ele profetizou essas coisas, de dias difíceis, de últimos dias, que sobrevirão tempos trabalhosos. E o que Paulo ele está querendo alertar sobre essa lista que ele começa a dar a partir do versículo 2 e 3 até o versículo 5, de que coisas que aconteceriam no mundo e também dentro da igreja, o perigo que ia sobrevir sobre a igreja, sobre aonde Timóteo pastoreava, e profetizando para os tempos posteriores também. Paulo vai dar uma lista do versículo 2 ao versículo 5 aqui. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Do versículo chave, que para mim é o supremo versículo de tudo aquilo que Paulo vem falando. Ele vai dizer que os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E ele sela todas esse avalanche de coisas ruins que sobreviriam na igreja, que aconteceriam nos últimos tempos. Ele encerra mostrando característica dessas pessoas que não deveriam, ser pessoas de Deus, que não deveriam ser homens e mulheres de Deus. Ele está dizendo assim: isso vai acontecer no mundo, isso vai acontecer, Timóteo. Os homens nos últimos tempos, nos últimos dias, essas coisas vão acontecer. Timóteo, fica em estado de alerta, Timóteo. E Paulo aqui, ele vai selar, mostrando aqui como esses homens iam conduzir a sua vida, que é o versículo 5. E o tema de hoje que eu separei aqui é a aparência da piedade sem o poder do Evangelho. Nós vivemos num contexto onde muitas pessoas professam ter conhecido Cristo, muitas pessoas professam a fé de Paulo, a fé de Timóteo, a fé dos apóstolos, a fé dos patrísticas, a fé do irmão piedoso. E muitas pessoas nesse tempo também, sem ter uma plena revelação e conhecimento de quem é Jesus, muitas pessoas também se agregam na igreja. Muitas pessoas que vêm para a igreja professando a fé e começam a se adequar à igreja. E o que eles trazem em si para poder entrar na
é a aparência da piedade. É professar a mesma fé que você professa. É dizer que acredita, que tem fé no mesmo Cristo que você professa. E Paulo vai dizer que essas pessoas têm uma aparência, porque elas seguem uma doutrina, as doutrinas da religião. Eles são filósofos, eles são teólogos, eles são pastores, eles são pregadores, eles são supostos profetisas e profetas. Eles cantam no círculo de oração, eles cantam na igreja, eles lançam os seus CDs no mundo gospel. E o que mais chama atenção aqui é que a capa da religiosidade está sobre eles. A capa da religiosidade está sobre eles. Porque eles ainda não teve um encontro com Deus da religião. Eles ainda não teve um encontro de fato com Cristo. Eles estão apenas na religião. Eles se agregarão à igreja. Paulo está dizendo isso aqui, irmãos, há mais de 1.800 anos atrás. Quase 2.000 anos atrás. Ele está dizendo essas palavras aqui, que esses dias que lhe sobreviriam eram os dias de hoje, eram os dias de Timóteo, mas também é uma profecia dos dias de hoje. O que acontece hoje? Dentro da bolha da religião, homens amantes de si mesmos, homens presunçosos, homens sem afeto, sem piedade, sem piedade. As pessoas sofrendo essas pessoas e ainda enterrando essas pessoas, trazendo mais sofrimento, trazendo mais jugo, trazendo mais carga pesada para os irmãos piedosos. Mas o que chama a atenção é a forma que eles têm de espiritualidade. Eles vêm para a igreja, olha, eles choram, eles dão glórias a Deus, eles têm aquela aparência de humildade, sabe? Tem uns certos irmãos que ele quer tanto parecer santidade, ele quer tanto parecer que ele é humilde, que, sabe, fala aquela fala mansinha, aquela carinha de piedade, sabe? Mas por dentro é um dragão, é o diabo, é Satanás que habita lá dentro. E Paulo vai dizer aqui que eles têm essa aparência, essa roupagem da religião. Eles têm essa roupagem da espiritualidade morta, porque eles estão mortos. Eles estão apenas na roupagem de que tem vida, mas na verdade eles estão mortos, porque não conheceram o dono da vida. Eles não conheceram quem é Jesus para trazer de fato uma vida piedosa, não só externa, não só na aparência, pastor, da piedade, mas uma piedade interna no seu coração e nos seus atos. E eu quero destacar algumas coisas aqui sobre aqueles que negam a eficácia da piedade. Porque essas pessoas, irmãos, não acreditam de fato naquilo que elas pregam. Essas pessoas não acreditam de fato naquilo que ela professa. Ah, eu sou crente, eu sou cristão. E desce a roupagem da piedade, desce a roupagem da religião, desce a roupagem da fé. E Paulo vai dizer, Timóteo, essas pessoas nos últimos tempos, elas vão se agregar à igreja. Elas vão se adequar, melhor dizendo, à igreja. O segundo ponto aqui que eu quero tratar, que são pessoas que se associam à adoração e à comunhão com os irmãos, porém não possuem o Espírito Santo. Essas pessoas, elas não possuem o Espírito de Deus. Quem habita nessas vidas é Satanás. É o nosso adversário, porque ele é articuloso, ele é minucioso. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega em Gadara, ele vai de encontro ao gadareno,
Os demônios reconhecendo que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus Altíssimo. O demônio veste uma roupagem de religiosidade e se aproxima de Jesus e diz assim: Filho do Deus Altíssimo. E Jesus então falou: Cala-o, aquietai-vos, calai-vos. Por quê? Porque Jesus não aceita a adoração de supostas aparências de piedade. Jesus aceita a adoração dos teus filhos. Jesus aceita a adoração dos santos. Jesus aceita a adoração dos salvos. Jesus aceita a adoração daqueles que de fato entendem quem Ele é. E essas pessoas se associam à adoração da comunhão com a igreja, porém não possuem Espírito Santo. Por isso que as pessoas hoje na igreja só estão arrumando picuinha. Irmão contra irmão. A gente hoje repara mais roupa no culto dos irmãos do que de fato no culto. Hoje se repara mais como a pessoa canta do que a quem ela está cantando. Hoje nós reparamos mais na nossa liturgia de culto apenas, mas não reparamos a quem de fato a liturgia está sendo exposta, a quem ela está sendo preparada. E essas pessoas não têm o Espírito Santo, Felipe. Elas são pessoas irreconciliáveis. Sabe aquele irmão que você quer reconciliar com ele e fala: não é assim. Você falhou, eu não quero reconciliar com você. Sabe aquela pessoa a qual você quer trazer uma paz, a reconciliação? Ela não quer. Sabe aquelas pessoas associadas na igreja são ingratas? Sabe aquelas, como isso não sou eu, é a lista que o apóstolo Paulo diz, não é o lei. Sabe aquelas pessoas que são caluniadoras da igreja? Sabe aquelas pessoas, pastor, que elas não têm um contrato uns com os outros? Essas pessoas, Paulo vai dizer para nós que essas pessoas, nos últimos dias, darão trabalho para o reino de Deus. Ele fala assim: chegarão um dia trabalhosos. Ele diz assim: virão sobre os últimos dias tempos trabalhosos, onde a igreja não vai só estar preocupada do pregar o evangelho lá fora, mas tomar cuidado mais com o corpo, com a igreja, porque os incrédulos participarão do culto. Os incrédulos, pastor, participarão da mesa do Senhor. Os incrédulos, aqueles que não dão o Espírito Santo de Deus, entrarão no meio do corpo de Cristo. E isso é muito sério. Terceiro ponto: aqueles que negam a eficácia da piedade não podem notar nas comunidades de fé professores, pregadores que trabalham a serviço de Deus, mas somente possuem uma forma da piedade e não conhecem a ação do Espírito Santo. Essas pessoas, elas não têm o Espírito Santo e elas também não conhecem a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele vem para corrigir, quando ele vem para exortar, quando ele vem para renovar, quando ele vem para convencer, essa pessoa só não tem o Espírito, como essa pessoa também não reconhece o Espírito. Por mais que professores, pastores, homens de Deus são usados para falar a santa palavra de Deus, essas pessoas não aceitam de bom grado o Espírito Santo, a palavra deliberada, porque elas não só não conhecem o Espírito Santo, também como elas não entendem ou não conhecem a ação do Espírito Santo. Irmãos, eu acredito que o Espírito Santo de Deus ainda fala na boca dos homens. Aleluia. Eu acredito que Deus usa os seus profetas para proferir as sagradas escrituras ao coração da igreja. Eu acredito que Deus usa um servo, um pastor, um irmão, para repreender o outro irmão, trazendo ele
de fato não a roupagem da piedade, mas de fato a essência e o poder da piedade. Eu acredito no dom de Deus, a qual Deus fala conosco num culto como esse, e você chegar em casa, olhar lá e falar assim, é um culto, aquele testemunho está dando, mas é um jeito que faz. Mas Deus constrangeu o meu coração. Agora você é mais crente. Eu acredito nesse Deus. Mas essas pessoas que Paulo vai dizer, não. E é interessante que ela gosta do culto. É interessante que ela gosta de participar. Essas pessoas gostam de participar. Ela gosta de estar junto na comunidade dos santos. Ela até fala como um apóstolo. Ele até usa a mesma autoridade de expressão que o apóstolo. Ele até usa Paulo como exemplo de vivigância, de fé, de bondade, de vida com Deus. Mas o que Paulo está dizendo a Timóteo, tenha cuidado. Timóteo, desse Timóteo, afasta-te. Aí, irmão, Jesus mandou amar todo mundo. Jesus mandou você abraçar todo mundo. Jesus mandou você ser amigo de todo mundo. Jesus mandou você abraçar os crentes, não crentes, os falsos, mundanos, profanos. Mentira de Satanás, é que você nunca leu a palavra de Deus. Paulo está dizendo assim, identifiquei pela palavra, só pela palavra que você identifica, porque a aparência é de piedade, a aparência é de santo, a aparência é de quem tem vida com Deus, a aparência é de uma fala bonita, de uma retórica, uma retórica muito boa, de um falar muito bem, de um agir no meio da comunidade até piedoso. Mas Paulo está dizendo assim, identificou, Wagner? Afasta. Por que você parou de me ligar? Estou orando por você. Por que você parou de vir em casa? Estou fazendo outras coisas. Estou ocupado com as coisas de Deus. Estou orando por você. Por que você parou de, quando eu te chamar, você sair comigo e você não vem mais? Porque eu estou orando por você. Deixe-se. Afasta-te. Quantas pessoas que entram na sua casa e você não vigia? Quantas pessoas que te chamam no WhatsApp para conversar com você e você não vigia? Quantas pessoas traz você, chama você para bater um papo e você não vigia? Quantas pessoas que você leva no seu círculo de amizade e você não vigia? Até fala, você, Jorge, até fala, eu sou cristã, eu sou da igreja lá, não tem nada a ver com a minha igreja, eu faço, deixa eu dançar funk até no chão, então pode também. Afasta-te. Paulo está dizendo, tem aparência de piedade, mas não tem piedade. O livro de Judas, esse cultoso que para agora diz assim, estes são nuvens sem água. São manchas nas vossas festas de gratidão. Essas pessoas fazem mal para o corpo de Cristo. Essas pessoas fazem mal para a igreja. Oi. Então elas não conhecem o Espírito Santo. Quarto lugar, uma pessoa assume uma aparência de piedade, porque tal religiosidade lhe foi transmitida de maneira hereditária. Eu tenho tanto tempo de crente. Eu nasci no berço evangélico. Eu tenho 10 anos que eu sou crente. Eu tenho 20 anos que eu vou na igreja. Eu prego. Eu canto. Eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia 3 vezes. Isso veio da minha família. Meu avô, meu bisavô era pastor. E fosse Paulo, e daí? O que tem a ver seu pai? O que tem a ver seu avô? Porque essas pessoas, às vezes, querem trazer uma religiosidade, uma piedade hereditária. Meu pai era, aquele ditado, né, que filho de peixe, peixe não é. No evangelho
Papai e mamãe, hoje é tudo, né? Papai e mamãe, não coloca na cabeça do seu filho que você é crente, que você vai no céu e ele vai morar também no céu. Coloca na cabeça dele, se ele não confessar que vai arrepender, mamãe e papai não vai salvar ele não. Aleluia. A salvação não é hereditária. A salvação é por Cristo. A salvação é pela fé no Messias. E o segundo, outros, devido aos seus professores, amigos ou cônjuges. Meu professor é bom de teologia. Ou a minha igreja é boa da palavra. E daí? Não, mas a minha mulher é crente. A Bíblia diz que a mulher se equivoca. Minha mulher é crente demais. Não vai se converter para você ver, não. Ah, mas o meu pai é homem de Deus, a minha mãe é homem de Deus. Não vai se converter, não. Outros tira essa transposição da causa da piedade e coloca nos pais. Porque meu pai é, se seu pai é, você também deve ser. Porque não vai passar do seu pai para você. Assume a responsabilidade. E se converte. Quantas pessoas, irmãos, eu fico olhando os crentes de hoje, é engraçado demais. É engraçado. Não, mas meu pai foi um grande homem de Deus, o meu esposo. Ah, filho, amém. E você, abençoado? Ele não vai, quando a trombeta soar, ele não começar a subir, ele vai fazer suas Jesus, olha que minha mulher está ficando segura aqui, mulher, ó. Segura. Não, irmão, agora quem falou de Ló aqui? Agora falou de Ló aqui. Não, foi só o Ló aqui, não morreu não. Ló prosseguiu. A mulher dele, o problema dela, olhou para trás. A ordem foi dada para os dois. Não olha! Aí olha, irmão, você acredita que Ló, Otário? Baixa a cara também. O anjo falou, tá falado, vambora. Pegou as filhas, partiu, vambora, mulher. A mulher não tem um caminho com você, mas o anjo já falou, mas meu marido está indo. Não, que conversa. Ficou, filho. E olhando para a palavra de Deus aqui, vamos dizer assim, muitos assumem essa posição por hereditariedade. Outros transferem para os seus pais, para sua mãe, para sua avó, para sua prima, para o seu tio, para os seus amigos. Irmão, vamos na igreja hoje. Irmão, estou fraco, olha lá por mim. Às vezes é seu amigo, né? Ela pensa assim que a oração da fé dele vai salvar você. Irmão, a oração da fé cura. Já não vai ter a oração da fé salva. Está vendo curar não, filho? Deus pode fazer isso, você orar pelo seu amigo e na grande bondade e sabedoria de Deus, Deus pode chegar a salvar o seu amigo, com certeza. Mas se o seu amigo não se arrepender dos seus pecados e também entender que aquilo que você fez é aquilo que ele deveria fazer, assim também ele não se salvará. Quinto, muitos assumem a posição de piedosos e religiosos devido ao status e respeito que isso proporciona. Mas eu sou cantor. Eu vou postar hoje aqui no Zap, aqui, ó. Irmão, fácil, ó. Os pregadores vão pregar, faz seguinte pregador. Antes de começar a pregação. Ou muitos crentes da igreja ficam assim, vão lá pra cá, virou um culto móvel. Porque meu, tem muita foto. Vamos! Sabe por que hoje você ser crente, irmão, no domingo é bonitinho? Bom, dá gosto mesmo de às vezes você tira uma fotinha dele. Beleza. Pô, não vai se prega aqui, tira uma fotinha. Eita, preguei hoje, coisa maravilhosa. Não tem pecado, não é problema nem pecado. Mas desde quando você não é convertido, não tem o Espírito Santo de Deus, você vai fazer isso para ganhar status? Paulo vai dizer aqui o que Paulo está querendo tratar, dizer assim, ó, você tem só aparência, é só externo, vocês não tem nada de ovelha, vocês não tem nada de comprometimento com a verdade, vocês não tem nada de comprometimento com o reino de Deus, vocês não tem nada de comprometimento com quem de fato é Cristo, e o seu reino, e o Evangelho, e a glória que serão salvos. Por isso que quando me fala na memória agora de Apocalipse, aí vai sair como se fosse uma igreja dentro de uma outra igreja. Porque muitas pessoas se identificam que vêm na igreja, significa que ela
Deus. E muitos assumem a posição de piedade, por status, por ter uma boa posição diante da sociedade. Porque hoje, irmão, ser um pastor, ser um teólogo, isso é fama para muitos. Isso é status. Antigamente, eu lembro do meu tempo, já quando eu sou velho assim, eu ia para a igreja, cantava musiquinha a respeito do meu cristianismo. Não vou nem falar aqui, essas musiquinhas que cantavam. Quando eu chegava na igreja, na escola, ficava pensando, filho de pastor. Aí cantava as musiquinhas. Quando estava todo mundo jogando bola, naquela época a religião travava, tinha muito esse aspecto de uma normativa de igreja, de não poder jogar bola. Quando eu ia jogar bola, eu falava assim, quando eu estava no meio deles, eu falava, não pode jogar bola, não queria ir em frente. E eu doido queria jogar bola com os meninos da minha idade. Mas tinha uma distinção enorme pelas coisas pequenas. Hoje, irmão, nem se vestir de anjo de luz hoje. Como anjo de luz hoje. Porque não dá para diferenciar quem é crente ou não hoje. A não ser pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Porque hoje as pessoas que cantam é o amor, e deveria ser o amor de Deus por nós, hoje que cantam Zezé de Camargo e Luciano lá no bar, são os mesmos que cantam Zezé de Camargo e Luciano no cima do altar de Deus, e está dizendo que pode proferir essas músicas. Aí a gente olha para Cristo, olha para o Evangelho. E Paulo está dizendo tudo isso que ia sobreviver sobre a igreja, nesses tempos trabalhosos. Hoje muitos pastores morrem cedo. Não é porque está lá na África, lá no Oriente Médio, não. É porque muitos têm infarto cedo. Muitos pastores sérios. Muitos homens de Deus sérios hoje, irmão, estão doentes. Estão doentes. Literalmente doentes, problema de saúde. Por quê? Porque esse dia chegou na igreja. Sexto, outra razão para tais pessoas assumirem essa aparência de piedade é porque lhes traz tranquilidade na consciência. Ele pegou a semana toda. Nem tem muito limite de temor a Deus. Aí eu vou passar, hoje é culto, né? Eu vou lá, talvez eu faça uma oração inicial de culto. Quem sabe eu consigo convencer Deus. Aí vem com a cara lavada diante de Deus. Deus, eu pequei contra ti. Senhor, eu não vou pecar mais. Mas Deus sabe que você está arrumando desculpa apenas pela sua consciência pesada. Não pelo fato de quebrantamento de espírito e arrependimento verdadeiro. Pior nome, irmão, é tentar enganar Deus. E eles assumem essa roupagem de piedade porque pensam que vai agradar a Deus. E o que mais chocante, porque ele quer trazer tranquilidade à consciência. Ele quer trazer tranquilidade à consciência. Aí pensa que um momento de culto apenas vai fazer com que você fique bem diante de Deus. A vida com Deus, irmão, é uma trajetória, uma caminhada de arrependimento, de vestir as vestes de Cristo e de caminhar para o Calvário. Hoje os crentes pensam que Jesus chamou eles para o oásis. Mas quando ele disse assim, aquele que quer vir após mim, quem quer vir? Hã? E siga. Para onde Jesus foi? Para o Calvário. Jesus, irmão, quando ele fez o chamado, ele falou assim, eu estou indo para a morte, vão comigo? Eu estou indo sofrer, vão comigo? Eu estou indo ser rejeitado pelos meus, vão comigo? Eu estou indo sofrer perseguição pelos sacerdotes, pelos fariseus, vão comigo? E ele vai em direção ao Calvário e chama o convite para o Calvário.
pessoas, irmãos, ela assume essa aparência de piedade para tranquilidade de consciência. Por isso, irmãos, os ímpios estão no meio de nós. E só identifica através das Escrituras. Só através das Escrituras. Porque, irmão, a gente não tem um dedo para chegar e falar assim, você é, você não é, você é, você não é, você é. Não. Jesus não mandou você fazer isso. Jesus só disse uma coisa. As minhas ovelhas, ela ouve a minha voz e segue-me. Para onde? Para o Calvário. Segundo ponto, a insensatez pecaminosa dessa conduta. Essa conduta é uma conduta pecaminosa, e louca, insensata. Por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas, ó insensato Gálatas. Em outra tradução, ó sem cérebro, ou sem entendimento. Como vocês passam tão depressa desse evangelho da cruz, desse evangelho do Calvário, desse evangelho da renúncia, para outro tipo de irmãos. Faz uma análise que hoje aqui em nome de Jesus, se você já não está passando, ou se você não passou por um outro evangelho e ainda não percebeu que passou. Porque às vezes, irmãos, Sansão, irmãos, ele estava pensando que ele estava com a bolacha, né? A última bolacha do pacote. Caiu com o Dalila, fez aquilo que não era agradável aos olhos de Deus, e bateu no peito e disse assim, outra vez me levantarei, e o texto vai dizer, e não sabendo ele que o Espírito do Senhor já tinha retirado. Talvez você já deixou o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho da graça, quanto tempo e já está passando, ou passou por outro evangelho, mas você passou descuidado, você não percebeu que passou, mas já passou. Por quê? Uma pergunta inicial. Você ora? Você ora? O que isso tem a ver? Vou te falar. Porque esses homens aqui não oram. Eles não oram. Eles podem orar na igreja para se aparecer para os outros que estão orando. Mas eles não oram. Eles podem abrir a Bíblia no culto para até querer falar alguma coisa, mas eles de fato não têm conhecimento, não praticam a verdade. Então eles não oram. Eles não lêem as Escrituras. E se lê é para aparecer, para mostrar intelecto, é para mostrar sabedoria. Os gregos faziam. Paulo dos judeus pede sinais do grego, sabedoria. Os gregos eram pessoas que queriam oratória, falavam bem, mostravam inteligência. Nós orávamos, meu Deus do céu, que. Tem uma vez eu fico vendo alguns pregadores do YouTube, aí eu olho, que sabedoria. Eu estava até conversando com o pastor, que sabedoria, que ciência, que inteligência para articular alguma coisa, mas para o mal e não para o bem. E a insensatez pecaminosa dessa conduta. Primeiro, as pessoas que assumem, demonstram uma aparência de piedade, degradam o amor, o nome de Jesus. Essas pessoas degradam o nome de Jesus. Por quê? Porque elas estão sempre colocando a Cristo no vitupério. São as pessoas que vêm da igreja crente lá fora, não. São as pessoas que vêm da igreja vêm com a saia comportada, mas quando chegam no Facebook, posam na piscina de biquíni. São as pessoas que elas pronunciam as palavras de vida diante da igreja dos irmãos, mas na qual só sai palavrão para cair da boca. São pessoas que diante das pessoas cristãs que cercam a tua volta, são fiéis, mas no oculto são depravados, são perversos. E por causa dessas pessoas, é o que o apóstolo Paulo chama no capítulo 2 de Romanos, de os moralistas. Eles apenas falam o que é certo,
mas não praticam o que é certo. E por causa disso, o nome do Senhor Jesus é escandalizado nas redes sociais. Por causa disso, o nome do Senhor Jesus é difamado no trabalho. Por causa disso, o nome do Senhor Jesus é difamado na Câmara dos Deputados. Que hoje deputados cristãos estão apoiando aborto, estão apoiando pedofilia, e que dizendo que são cristãos já com o nome de pastores, apoiando de braços abertos a ideologia de gênero, e estão dizendo, são pastores, estão degradando o nome de Cristo, difamando o nome de Cristo, expondo o nome de Cristo, o Rei de Cristo, ao vitupério, à vergonha. Porque, irmãos, se não houver espiritualidade, irmãos, verdadeira, irmãos, na piedade, não tem nenhum valor. Você pode vir aqui, pode cantar, pode pregar, pode fazer o que você quiser fazer. Só quando a trombeta soar, você ficar. Quando a trombeta soar, no reino dos céus você não vai ficar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Porque, irmão, Ele é santo. Meu pastor não viu, Ele é santo. Meu pai e a minha mãe não viu, Ele é santo. Não tem nenhum irmão da igreja perto, Ele é santo. Uma religião buscada apenas em meras formalidades é apenas hipocrisia e não possui nenhum aproveitamento. A mera formalidade. Tem irmão que ele sai da paz do Senhor, né? Mas não, irmão, santa paz de Deus. Não, irmão, não é a paz não, é a paz do Senhor. Quando eu falei para o irmão, falei, uma paz, irmão. Pastor Deus falou, varão, me dá a paz. Me dá a paz do Senhor. Se a paz que não vem dele, ele quer, o capeta que não é. A paz vem dele. Ai, Jesus. Então, irmãos, a formalidade dessa roupagem é apenas, irmãos, a hipocrisia. Porque tem igreja, irmão, que é tão formal, o culto é tão formal, a maneira que se entra no banco, a maneira que se fala, a maneira que se veste, a maneira que aqui você não pode roupa preta, você não pode branco, você não pode calça, aqui você não pode saia, aqui você não pode cortar o cabelo, aqui seu cabelo tem que ser só preto, aqui você não pode pintar o cabelo de loiro, você não pode pintar o cabelo. Não! A formalidade é tão banal. É só aparência de hipocrisia, vestida em roupagem de religiosidade. Aparência. Irmão, isso não possui, irmão Morim, nenhum aproveitamento. Não possui, irmão, diante de Deus, nenhum aproveitamento. Não, você pensa que Deus, o soberano do céu, Ele está importando, Wellington, se você está de barro ou sem barro. Ele é um Deus poderoso, que criou a sua barba. Se não tinha feito você sem, se ele importasse, né? Isso é lógico. Isso não tem nenhum aproveitamento, irmão. Só magoa o corpo de Cristo, só chateia os horrores, só arruma confusão. Irmão, Deus a gente complica tantas coisas, pastor. Irmão, o evangelho é simples, mas nós complica tudo. O reino de Deus, irmão, é complexo, mas é simples. A complexidade que tem não deixa de ser simples, de ter simplicidade. Jesus encarnou o verbo, a sabedoria encarnou. Quando a sabedoria encarnou,
Ela começou na linguagem de Pedro, na linguagem de João, na linguagem de José seu pai. Jesus foi simples. Jesus não vestiu vestes sacerdotais. Ele poderia vir como sacerdote. Ele não vestiu rei. Ele poderia vir vestido de rei, de vestes reais. Ele veio com vestes simples. E por que nós queremos complicar tudo aquilo que Jesus já explicou para nós? O irmão, ele já pagou o preço, ele já morreu na cruz, ele já nos uniu, tá, no corpo misto de Cristo na eternidade, mas é você que insiste em complicar tudo. Ah, mas o Hélio está falando mal de mim. Não, deixa eu falar, mas ele vai cansar de falar. Se você não dá mal para isso. Sabe por quê? Se os irmãos de Jesus, irmão, se os irmãos de Jesus falou mal dele, será que meus irmãos aqui não estão falando uma vez ou outra falar mal de mim? Sabe por que amanhã, como Jesus sabe, meus irmãos dele morreu por ele na cruz do Calvário? O nosso problema é que o nosso ego não deixa de morrer. O nosso problema é que nós queremos tomar partido do nosso pressuposto de querer ser melhor que Cristo. Porque quando nos diabo, ele não se liberta. Quando cuspiu em Jesus, irmãos, ele não revidou. Quando bateu no seu rosto, não revidou. Por quê? Porque ele via aí aquelas pessoas como filho e como os irmãos, que ele é o nosso irmão mais velho. Se nós pararmos de ver os nossos irmãos como os nossos amigos, de ver os nossos irmãos como nossos amigos e não como os nossos inimigos, nós vamos tomar atitudes santas de Cristo. Mas isso só acontece quando encarna nos crentes. Eu não estou sendo hipócrita de não dar vontade. Não dar vontade até pode te dar, só que você não faz, porque o Espírito Santo te domina. Agora, no caso desse rapaz aqui, dessas pessoas aqui, que nós estamos falando no texto, que Timóteo está falando aqui, só tem aparência. Pisou no carro, vai para agora sem dó. Falou mal, vai ter o troco, sem dó. Pisou no carro, vou pisar também, sem dó. Por quê? Está só a roupagem de piedade. E para encerrar, uma aparência de piedade é preciosa. É precioso, irmão. Você vê um cristão piedoso. Irmão, quando eu gosto de ler, quando eu escuto as histórias de Zygmunt Bauer, as histórias de Jonathan Edwards, as histórias de David Brand, as histórias de alguns homens de Deus, de Zinzendorf. Que homens piedosos, que gigantes na fé, que homens que deixam lições para nós de evangelho, de amor, de gratidão, de piedade. Que homens que parecem que foram como estrelas, como diz Charles Spurgeon, como estrelas cadentes que caíram do céu. Mas eram homens que não só tinham aparência, mas de fato eram piedosos. Então a aparência de piedoso, ela é boa, ela é preciosa. Quando você de fato se comporta como Jesus, como de fato você fala como Jesus. Eu não consigo ver o Jesus, irmão, rangendo crente. Não tem como. Quem aqui você consegue imaginar Jesus rangendo os dentes assim? Que é Jesus? Não. Ele veio como cordeiro mudo. Ele veio como cordeiro. Um dia ele arranjou o dente, cozinho. Hoje não. Quando ele veio, não. Hoje é a misericórdia. Hoje é a piedade. Eu não consigo ver esse Jesus assim. Então a aparência de piedade ela é preciosa. Quando se diz verdadeiramente o poder dessa está em você. Quando o poder da religião de fato, do evangelho, da piedade de fato está em você. O poder da religião.
O poder do Evangelho está em você. O poder da piedade está em você. Então, hoje se fala, antigamente falava assim, que Deus não vê o coração apenas. Eu concordo. Porque na Bíblia de fala, Deus vê só apenas o coração. Não, Deus não vê só o coração, não. Ele vê o seu exterior e o seu interior. Só, irmão, que se o Espírito Santo está em você, se o Emmanuel está dentro de você, o Emmanuel encarnou em você, de fato, naturalmente, espontaneamente, brotará em você uma piedade verdadeira. E piedade, irmãos, eu estou falando de babaquice, de meninice. Não estou dizendo disso. Você tem a sua personalidade. Você é do jeito que você é. Mas a cada vez mais que você vai olhando para Cristo, você vai se parecendo com Ele. Cada vez mais que você vai ter entendimento de quem é Cristo, o seu velho Adão, a sua velha pessoa, vai mudando o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de andar diante da sociedade. E só é válido diante de Deus, irmãos, quando ela é genuína. Eu vou concluir para vocês aqui. Aqueles que se arrependem, irmãos, e reconhecem seus pecados, busca a santidade e ora e busca a Cristo e a graça do Senhor. Esse poder é o Espírito Santo. Esse poder da piedade é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O poder da piedade é o Espírito Santo. Só Ele que te esmaga. Só Ele que te faz você descer aonde todos querem que você suba. Só Ele que faz você descer na hora que a sua carne fala, suba, se exalta e se engrandece até o terceiro céu. Que é aquela voz dizendo para você, suba até o terceiro céu. Mas quando o poder do Espírito está em você, você desce ao gol. Esse poder é o Espírito Santo, o qual pode transformar os corações e fazê-lo desejar viver uma autêntica espiritualidade. E Paulo passou esse recado para Timóteo. Paulo passou essa instrução para Timóteo. Porque, irmãos, tempos trabalhosos são os nossos. Todos nós aqui. Já percebeu que às vezes você tem período com um fardo pesado? Vontade de parar? Vontade de desistir? Dizendo assim, Senhor, olha, Senhor, está difícil demais. Olha a minha vida, olha a minha casa, olha a minha família, olha o meu trabalho, olha os meus amigos, Senhor. Parece que na hora que eu mais preciso, meus amigos fogem, pastor. Na hora que eu mais preciso de um consolo, não aparece ninguém, né, velho? Na hora que eu estou sozinho no meu quarto ali, precisando de uma palavra, assim, eu não encontro pessoas. Mas, irmãos, a nossa fé está em Deus. Dara, Ele é o nosso melhor amigo. Ela está conosco em todos os momentos. Porque, irmãos, as nossas esposinhas, os nossos maridos e maridos, você pode até suprir uma necessidade momentânea, uma palavra, às vezes, sabe? Às vezes eu chego a ficar baqueado, chateado com as situações da vida, a Roberta às vezes vem e fala, oh, amor, fica assim não, vai passar, Deus é bom. Só, irmão, que só de fato cessa, pastor. Acalma quando eu vou para o joelho. Só cessa de fato quando a gente está cansado, pastor. Ah, Senhor, tudo é teu. A minha casa é tua, minha família é tua, minha esposa é tua, meus filhos são teus, meu trabalho é teu, eu sou teu. Tu aqui, Senhor. Porque nós mais precisamos, irmãos, de tudo que eu quis falar aqui nessa noite, tudo que eu falei aqui. A única coisa que eu quero dizer para vocês é
que vivam o cristianismo de verdade. Porque o Rei está voltando para buscar a sua igreja lavada e remida do sangue, o poder de Cristo. Uma igreja santa, sem ira, nem contenda, com as mãos santas, com as vestiduras limpas, pelo sangue do Cordeiro. Porque você pode até falhar por causa de pecar, mas o sangue de Jesus purifica você de todo o seu pecado. Não importa, pastor, o pecado cometido, mas se houve arrependimento, se houve aquele rasgar de alma diante do Cordeiro de Deus, Ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. E quando nós estivermos tristes, queremos parar, vamos falar com o Pedro. Pedro voltava no meio do sol, vem Pedro, Pedro está vindo pra caramba, levantou e foi. Mas Pedro começou a olhar para o lado. Pedro começou a olhar à direita e à esquerda. Aquele Pedro forte. Aí Pedro começou a fé de Pedro mantejar. Pedro começou a olhar, talvez para o trabalho. Estou conjecturando, tá? Estou igual pegando agora. Olhar para o trabalho, olhar para a situação, para a família, para as finanças. E começou a esquecer o foco, o alvo. Aí quando ele começou a afundar, ele disse assim: mestre, socorre. Jesus não foi lá e pegou na mão de Pedro, irmãos. Você não vai morrer, irmão, se você não orar por ele. Se você não orar por ele, você não vai padecer, porque ele está conosco, pastor. Foi promessa de Jesus para nós. Devemos confiar nele plenamente. Devemos confiar em Jesus. Curva a sua cabeça, quero falar para você. Senhor. Pai, precisamos entender o Evangelho, Senhor. Precisamos melhorar, Senhor. Eu preciso melhorar, meu Pai. Senhor, só o teu Espírito, Senhor, não é por força, Senhor,